A paz do Senhor, povo de Deus. Louvado seja o nosso Deus, que deixou sua palavra viva para estarmos estudando e meditando nela diariamente, meus irmãos, para que possamos fazer a vontade do nosso Deus nos dias atuais. Meus irmãos, a palavra que o Espírito Santo ministrou ao meu coração na data de hoje está dando continuidade à mensagem que Deus quer que eu traga para vocês aqui no canal durante essa semana, né? Essa semana Deus tem falado fortemente comigo que Ele quer que o povo dele venha o buscar, né? Através de oração, do jejum. Deus quer que o povo, né, dele o busque verdadeiramente, se arrependa dos seus pecados enquanto é tempo. Porque está chegando dias maus, né? O fim dos tempos, meus irmãos. Né? Já estamos vivendo o fim dos tempos e cada vez mais se aproxima. E Deus quer que o povo dele se aproxime cada vez mais dele. E a mensagem que o Espírito Santo trouxe ao meu coração na data de hoje está no livro de 1 Samuel, no capítulo 2, que diz, capítulo 2, versículo 27, que diz: profecia contra a casa de Eli. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó? E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão envilecidos. Eis que vêm dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus, em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel. Nem haverá por todos os dias velho algum em tua casa. O homem, porém, que eu te não desarraigar do meu altar, será para vos consumir os olhos e para te entristecer a alma, e toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. E isto te será por sinal, a saber, o que sobreviverá a teus dois filhos, a Ofne e a Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que obrará segundo o meu coração e a minha alma, e lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. E será que todo aquele que ficar de resto da tua casa virá a inclinar-se diante dele por uma moeda de prata e por um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a algum ministério sacerdotal, para que possa comer um pedaço de pão. Veja, meus irmãos, Eli, ele ouviu aqui essa profecia, essa profecia contra a própria casa. Deus estava alertando a Eli que iriam chegar dias maus. Por quê? Porque Eli estava sendo um rebelde, Eli negligenciou aquilo que era para fazer contra os próprios filhos. Os filhos de Eli, Ofne e Finéias, estavam cometendo pecados contra Deus.
e pecados contra o povo de Deus. E isso irou, né? Deixou Deus muito irado, porque a Bíblia diz que Deus se ira todos os dias com o pecado do povo. E isso fez com que Eli, né? Essa negligência de Eli fez com que Eli, né? Pagasse, meus irmãos, pagasse com, sabe, com a própria vida. Ele, né? Iria agora iria perder o ministério, né, sacerdotal, justamente porque ele negligenciou a voz de Deus, negligenciou os comandos de Deus, e ele foi avisado, né, que aquela negligência, né, aquela negligência grave contra Deus iria ter consequências. Então essa é uma consequência grave para o povo que é rebelde, para o povo que sabe o que tem que fazer, né? Mas prefere ouvir a voz da própria carne, negligencia aquilo que Deus quer que faça. E Deus manda dizer aqui para o povo de Deus: me busca, filhos, me busca enquanto é tempo, se arrepende dos teus pecados, se arrepende dos teus pecados e muda a rota da tua vida. Porque se você continuar no pecado, se você continuar agindo como está agindo, você vai ter consequências graves aí na tua vida. E Eli teve consequências graves, meu irmão, porque Deus levantou a Samuel, né? Samuel foi o sucessor de Eli. No mesmo livro de 1 Samuel, no capítulo 3, no versículo 11 seguinte, diz: e disse o Senhor a Samuel: eis aqui, vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque, fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca, jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli, com sacrifício nem com oferta de manjares. Veja, meus irmãos, o Senhor Deus havia falado aqui com Samuel, né, essa mensagem para Samuel, enviar essa mensagem para Eli. E no dia seguinte, quando Samuel acordou, o profeta Eli perguntou: o que foi que Deus falou com você quando ele te chamou? E aqui ele disse, no mesmo capítulo 3, no versículo 18: então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. E disse ele: o Senhor faça o que bem parecer aos seus olhos. É. E no versículo 11 do capítulo 4, chegou a sentença para os filhos de Eli. Chegou o dia do cumprimento da sentença contra os filhos de Eli. Veja, e foi tomada a arca de Deus. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. É isso, meus irmãos. Deus quer que você e eu, que nós nos acheguemos cada vez mais a Ele. Como? Em oração, leitura da palavra de Deus, jejum. E por que o jejum, missionária? Porque o jejum vai fazer com que você tenha mais sensibilidade à voz de Deus. Você vai ter mais sensibilidade à voz do Espírito Santo de Deus. Quando Deus quer falar algo para nós, nós temos que estar sensíveis à voz de Deus. Eli já não estava mais sensível à voz de Deus. E quando o ser humano ele não está mais sensível à voz de Deus, sabe o que é que Deus faz? Deus não fala mais com essa pessoa, né? A Bíblia diz que a mente do pecador, ela fica cauterizada. O pecado cauteriza a mente do ser humano. Então a pessoa vai pecando, não vai se arrependendo,
não vai fazendo nada para buscar, né, essa sensibilidade à voz de Deus, e a consequência é que Deus deixa o rebelde receber as consequências da sua má conduta. Eli recebeu a consequência da má conduta dele, quando ele negligenciou a voz de Deus. Então, meus queridos, esse vídeo aqui é um alerta para muitos que estão negligenciando a voz de Deus. Deus quer que você fique vigilante aí na tua vida, para que ninguém roube a tua coroa. Orar, vigiar. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca, como está descrito lá no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 41. Que você busque a Deus enquanto é tempo, porque o fim dos tempos, meus irmãos, está chegando. Cada vez mais as notícias, né, apontam o cumprimento total da palavra de Deus está próximo. E você vai esperar chegar os dias terríveis para você buscar a Deus? Que você vinha fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus fala ao teu coração. Busque o Senhor enquanto é tempo. Não seja rebelde. Toma posse desta palavra, meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Amém?